Bom dia, grupo, bom dia, irmãs, bom dia para você, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, sua irmã em Cristo, Wanda Rodrigues. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe esse dia. Que esse dia venha ser um dia de bênção para a sua vida. Amém? Eu quero trazer para a nossa meditação uma palavra que se encontra em Segunda Reis, aleluia, Primeira Reis, aliás, Primeira Reis 17, que diz assim: Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentam. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Amém? Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que esta palavra, Deus, ele vai dizer para nós de forma imprevisível, somente para dar vitória a um servo dele. Deus, ele faz acontecer onde não pode acontecer. Deus, ele faz acontecer com o que não pode acontecer. E Deus usa quem não imaginamos que ele usará. Deus saiu do controle? Não. Deus não saiu do controle, nunca vai sair. Deus, ele está no controle de toda a situação do Brasil. Eu sugeri aqui, né, da gente fazer estoque, porque nós não sabemos o rumo que vai tomar esse nosso Brasil. Tem algum problema? Não, não tem nenhum problema você se preocupar com a sua família. Nenhum problema. Se não acontecer nada, você tem guardado e vai usar da mesma forma. Não que Deus não vai cuidar de nós. O Senhor, ele está cuidando de cada um de nós, porque ele não saiu do controle. E tudo o que está acontecendo vai só até onde Deus permitir. E nós sabemos disso, que Deus, ele está no controle e a situação do Brasil vai chegar só até onde Deus quiser que vai chegar, porque ele está no controle de todas as coisas. O profeta Elias jamais poderia imaginar que Deus iria utilizar os corvos como seus garçons. Deus usa ali os corvos para trazer alimento para ele. De acordo com Jó, Deus, ele se preocupa em alimentar até os filhotes dos corvos, quando clamam. Se Deus se preocupa com os filhotes do corvo, como não se preocupará conosco? Nós que somos filhos. De acordo com o Salmo 147, Deus alimenta os filhos dos corvos quando clamam. E se Deus ouve os filhos dos corvos, não ouvirá seus próprios filhos? Mateus 7, 9. É claro que Deus, ele ouve a oração dos filhos dele. A nossa oração, ela não está parada, ela está subindo. Deus ouve a oração do teu povo, o clamor do teu povo. Deus ouve. A palavra do Senhor, lá a palavra do Senhor, ela diz assim:
Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que queria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus, ele está no controle. Uma mãe pode esquecer do seu filho? Sim, uma mãe pode esquecer do seu filho. Como nós temos visto mãe jogando filho no lixo. Mas Deus, ele jamais vai esquecer de um dos seus filhos. Deus, ele está no controle. Deus, ele não saiu do controle. E jamais ele vai sair do controle. Nós precisamos ter fé e clamar ao Senhor. Nós precisamos clamar. A palavra do Senhor diz lá em 2 Crônica: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está doente, a nossa terra está em guerra, a nossa terra está passando por fome, o povo está passando fome, o povo está em guerra, o povo está padecendo, mas porque o povo não tem buscado a face do Senhor. A palavra do Senhor diz para nós humilhar e orar, mas o povo, ele está vivendo um sono, então o povo está disperso e eles não estão vendo que Jesus está às portas. Jesus está à porta. Olha o que Deus diz para Elias: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus, ele conduz Elias de acordo com Jó, como eu falei aqui. Deus tem alimentado os corvos. E em Lucas 12, Jesus disse: considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, não têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis-vos do que as aves. É claro que nós vale muito mais para Deus do que as aves. Deus nos criou, somos semelhante a Deus. E Deus, ele tem cuidado de nós. Deus usou os desprezíveis corvos para sustentar o profeta Elias lá em 1 Reis 17, 5 e 6. Deus usou o canto do galo para despertar a consciência de Pedro, lá em Marcos 14. Jesus, ele usou um desprezado jumentinho como transporte para entrar em Jerusalém. Como Deus não vai cuidar do seu povo? É claro que nós podemos confiar em Deus, é claro que nós podemos confiar na provisão de Deus para conosco. Aqueles que é dele está guardado, mal nenhum vai atingir. Não precisa ficar preocupado. Agora, tem algum problema você fazer um estoque aí na sua casa? Não, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. De todo jeito você vai usar esse alimento. Pode estocar, não tem problema. Mas nós precisamos sim confiar no Senhor, porque Ele está cuidando de nós, Ele está zelando por nós. Deus, ele não saiu e nunca vai sair do controle desta nação. Deus está no controle. E as coisas vão chegar até aonde Deus quiser. A hora que Deus falar, chega, acabou. Aí Deus entra e faz da maneira dele, porque tudo está no controle dele. Veja bem, querida igreja de Deus, Elias, ele esconde ali, ele vai ali para aquele lugar onde Deus manda ele ir, e ali ele é
ele fica porque ele está fugindo de Jezabel. Mas Deus, ele envia ali os corvos para alimentar, envia para ele de manhã e de noite. E Elias, ele bebia do rio do ribeiro. E mais tarde, Deus manda Elias para que vai até Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E o Senhor diz: eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Olha como que Deus trabalha. Elias não tinha nada. Talvez Elias pensasse assim: glória a Deus, amém. Apareceu uma mulher rica para me sustentar. Mas Elias chega ali, pede um copo d'água àquela mulher, e aquela mulher diz para ele, que está apanhando lenha, uns pouquinhos de lenha para fazer um bolinho para ela e seu filho e morrer. Mas Deus envia Elias ali e salve aquela mulher e salva também aquele filho. E como Deus trabalha de maneira tremenda, inesperável, de maneira que nós jamais vamos entender. Elias sai de um lugar e Deus manda ele procurar recurso lá em Serepta, de Sidom. Aleluia. E ali Deus, ele usa Elias. Elias pede ela para fazer um bolinho e primeiro trazer para ele um pedaço. Talvez aquela mulher poderia ter dito assim: era para 2, agora é para 3. Um bolinho pequenininho, que mal vai dar para encher eu e meu filho. E agora eu tenho que alimentar mais um. Mas Deus, ele muda a história daquela viúva. Quando Elias chega, Elias, ele muda a história daquela mulher. E aquela mulher, ela tem a sua farinha e suas vasilhas cheias de azeite. A provisão chegou para aquela mulher de Serepta. A provisão chegou para Elias. Deus, ele está cuidando, igreja. Deus, ele está cuidando. A farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que comamos e morramos. Ah, Jesus querido e amado, a esperança no Senhor. A esperança no Senhor. Elias disse para aquela mulher: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Será que nós, se fosse nós que estivéssemos no lugar dessa mulher de Serepta, nós iria obedecer essa ordem de Elias? Será que nós obedeceria essa ordem de Elias? Aos nossos olhos, vendo ali a situação clara e real, que não tinha nada nas vasilhas, e de repente você está ali catando uns caquinhos, uns pedacinhos de graveto para acender o fogo, para fazer um bolinho pequenininho para você, para o seu filho, e depois morrer, porque não ia ter mais alimento. Mas olha como que Deus, ele trabalha, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: disse o Senhor Deus a Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra.
Ah, como Deus é lindo! Como Deus é lindo! Amada igreja, eu digo para cada uma de nós nesta manhã, não precisamos ficar preocupados, porque Deus ele está cuidando. Deus ele está zelando, Deus ele está trabalhando. Ele está cuidando de cada uma de nós. Aleluia. Ele está trabalhando. Aquela palavra que eu li lá em Isaías 49. Uma mãe pode esquecer do seu filho, mas Deus jamais ele esquece de um filho seu. Deus jamais ele esquece de um filho seu. Amém? Aleluia. Vamos orar. Vamos orar para o nosso Brasil. Vamos continuar orando para o nosso Brasil. Porque quando um justo governa, nós estamos bem. Mas quando o ímpio governa, o povo ele perece. O povo perece. Então nós precisamos orar sim. Precisamos orar. Posso fazer um estoque de alimento, irmã Wanda? Isso vai parecer que eu não tenho fé? Não, irmão, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você pode sim fazer aí seu estoque, se você achar que deve. Pode fazer. Qual mal que tem? Nenhum. Deus ele está no controle. Se nada acontecer, se os caminhoneiros não parar, se o Brasil não parar, você vai ter o alimento ali estocado e você vai usá-lo da mesma forma. Não se preocupe quanto ao estoque. Agora, Deus ele está cuidando. Não é que Deus ele saiu do controle. Não. Ele está no controle, ele está no controle. Se ele alimentou Elias através de um pássaro, se Deus enviou Elias a Serepe para uma mulher que não tinha nada, se Deus fez o que fez ali com Elias, se Deus cuida até dos pássaros, quanto mais de nós, eu tenho certeza que Deus também ele vai cuidar da nossa vida. Não o que comer, mas eu estou falando da nossa vida, vida, o ar que respiramos. Deus, ele te deu o fôlego de vida. Deus, ele te deu o fôlego de vida e ele vai te guardar, ele vai te blindar, ele vai te separar, ele vai zelar por você. Ele está te vendo, ele te vê e ele está cuidando de você. Não precisa nós ficar desesperado. Porque o Senhor Jesus, ele está cuidando de nós. Amém? Vamos orar? Aleluia! É um dever nosso orarmos para a nossa nação, é um dever nosso orar para a nossa terra. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar, lá em 2 Crônica 14, 7:14. Nós devemos orar, nós devemos buscar, nós devemos humilhar diante da face do Senhor, se arrepender para que o Senhor venha nos perdoar pelos nossos pecados. Amém? Vamos orar. Aleluia, Jesus. Oh, Deus de poder e glória, Deus de provisão, Deus que cura, Deus que realiza, Deus que faz acontecer. Pai querido, Deus amado, nós sabemos que o Senhor não saiu do controle, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, nós estamos aqui nesse propósito orando para o nosso Brasil. Hoje, Deus, é o terceiro dia que nós estamos nesse propósito aqui, em oração, orando para o nosso Brasil, para a nossa nação, que o Senhor venha intervir, que o Senhor venha, Deus, em nome de Jesus, entrar no controle de toda a situação desta nação. Nós te entregamos, ó Pai,
a nação brasileira nas tuas mãos e no teu altar. Que o Senhor venha intervir com as tuas mãos de poder, com teu poder. Que o Senhor venha, Deus, enviar os anjos do Senhor em favor do teu povo brasileiro. Abençoe o Brasil. Abençoa os governantes, as legislações. Abençoa, Deus. Senhor, envia, Deus, a tua unção, o teu poder, a tua graça. Toca no nosso Brasil. Abençoa o povo brasileiro. Guarda a tua igreja. Guarda o teu povo, Pai. Venha blindar a tua igreja, venha blindar o teu povo, venha guardar o teu povo, Pai, de tudo que pode vir a acontecer. Oh Deus, que o Senhor vem estar no controle de todas as coisas, porque sabemos que o Senhor, Pai, não saiu do controle e nunca vai sair, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, o Senhor está acima do céu e da terra. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não conhece a palavra impossível, porque o Senhor é Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado com cada uma de nós. Nós te louvamos e te agradecemos. E te pedimos, Deus, cuida do nosso Brasil. Cuida da nossa terra, da nossa nação. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, papai. Muito obrigado, Deus. Porque em ti há esperança para o amanhã. Podemos dizer que nós podemos crer no amanhã, porque o Senhor é o Deus que está no controle. O Senhor é Deus que está no controle. Muito obrigado, Senhor. Amém.